pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um programa Crianças em Movimento, o seu programa semanal da web, para você que gosta de assuntos ligados a crianças e ao movimento. Um programa leve, descontraído e com muito conhecimento para ser compartilhado por essas incríveis pessoas que estão aqui, começando por ela, Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Oi, gente, tudo bom? Hoje mais um programa sensacional, com um tema muito legal, falar sobre brincar, com um cara que sabe tudo de brincar, então eu acho que hoje vai ser muito bacana. E não é brincadeira não, eu estou com uma saudade do Rio de Janeiro, e de lá do Rio de Janeiro vem ela, a professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, Marcelo, Cláudia, olá, queridos colegas que estão nos assistindo. Muito bom, eu estou muito animada, porque hoje nós estamos com ele, o Brincar em Pessoa, a pessoa mais lúdica que eu conheço. Então, estou super feliz, super animada para esse encontro de hoje. Sem dúvida, sem dúvida. E o nosso convidado dessa semana é o incrível professor Tiago Aquino Paçoca. Seja muito bem-vindo, meu querido Paçoca. Fala, amigos, fala, audiência do programa. E estar entre amigos sempre é uma alegria. Marcelinho, Renata, Clau, um grande beijo e vamos para cima, que eu acho que vai ser um programa bem legal. Muito bom. Já vamos aproveitar a frase do nosso convidado. Você, meu amigo, você, minha amiga, chame os seus amigos para a gente aumentar a nossa audiência aqui e poder compartilhar todo o nosso conhecimento nesses próximos 40 minutos com vocês, tá ok? Vamos já começar, já distribuindo a bolinha aqui. Paçoca, vamos começar já direto, cara. Qual a importância do brincar, meu querido? Perfeito. Quando a gente olha o brincar, eu acho que a gente precisa ampliar os olhos para não traduzir apenas como uma situação ou uma ocupação, né? Mas o brincar, ele está no nosso rastro antropológico, no rastro fisiológico, filosófico. Então, se nós olharmos há 8.000 anos atrás, nós não tínhamos uma ocupação de trabalho em si, né? A partir do momento que chegou a agricultura, os homens tiveram que se organizar frente ao trabalho. Então, cada vez mais, a gente teve a diminuição do tempo disponível para as ações espontâneas e lúdicas. E cada vez mais que esse homem se envolveu ao trabalho, a gente perde um pouco essa capacidade lúdica de viver. Se nós olharmos ali a Revolução Industrial, na qual nós temos um tempo muito voltado ao trabalho, e homem bom é o homem que trabalha e que produz para a sua sociedade, as brincadeiras e os jogos eram ações pecaminosas, eram ações que iam contra essa ação produtiva. Então, aí fazendo um pulo para o século XX, quando a gente começa a entender o século XX, que nós temos o boom das artes, né? Do circo, da dança, da música, do teatro, do cinema, cada vez mais, e até também pelos movimentos sociais na década de 40, esse lazer, no primeiro momento, ele passa a ser um direito social. E aí, o que eu quero dizer? Atualmente, em pleno século XXI, talvez as pessoas mais produtivas do mundo tenham o brincar e tenham o lazer em sua rotina, em seu cotidiano. Então, o brincar deve fazer parte da nossa rotina, não apenas como uma atividade, mas como uma relação com o mundo. Então, como eu me relaciono, como eu estou diante de uma situação, eu sou capaz de trazer esse brincar internamente para as minhas ações. E uma das coisas essenciais que a gente precisa pensar é que esse brincar regenera a nossa alma. Então, tudo que regenera a nossa alma, a gente traz por esse aspecto do brincar. Então, esse brincar é só para crianças? Não! Esse brincar é para todos, justamente na concepção e na condição de regenerar a nossa alma. Galera, já, explodiu a cabeça aqui, logo na primeira já, gente. Sensacional. E nesse momento que a gente está vivendo, né, pessoas mais produtivas, a gente fala tanto em produtividade, essa questão que você falou de regenerar a nossa alma é sensacional. Explodiu a cabeça aqui. Sensacional. Claudinha,
O que pode acarretar a ausência do brincar nas aulas de educação física aí destinadas às crianças? Gente, a ausência do brincar pode acarretar no não aprender. A gente precisa, para ensinar a criança, na verdade, assim, quando a criança aprende, ela vai memorizando aquele movimento. E nesse processo de construir memórias, a gente primeiro adquire a memória, né? Então a gente experimenta. Depois a gente forma essa memória. Essa formação da memória é o momento que eu misturo aquilo que eu experimentei com aquilo que eu já conhecia e que já existia na minha memória, no meu extrato aí de memória, no meu traço de memória. Depois eu vou reter essa informação. Se essa informação for significativa para mim, eu vou reter essa informação. E, finalmente, eu vou evocar aquilo que eu retive para produzir novamente novas memórias. Se não houver brincadeira, a brincadeira é a linguagem da criança. Se isso não estiver presente nesse momento, eu posso nem reter, porque eu não vou atribuir significado para aquela experiência, e, eventualmente, se eu retiver, eu posso não evocar, porque eu não quero reproduzir uma coisa que não me deu prazer. Então, se a gente não trabalhar com lúdico nas aulas, o que pode acarretar é justamente o não aprender, e é tudo que a gente não quer. Sem dúvida, sem dúvida. Professora Renata, como é que o professor deve, na sua opinião, se posicionar junto aos pais sobre a importância do brincar nas aulas, Renata? Obrigada por essa pergunta. Muito obrigada. Primeiro, o professor ele tem que respeitar esse brincar como algo sagrado. Então, ele tem que estudar esse brincar e conceituar esse brincar. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, de uma forma ingênua, tá? O professor, na hora de justificar a sua prática pedagógica através do brincar, ele coloca esse brincar como algo menor. E isso, às vezes, é inconsciente, porque ele não parou para refletir. Então, ele justifica, por exemplo, quando um pai questiona que o filho não está se desenvolvendo, porque está brincando, ele, não, mas eu uso brincar para negociar. Eu uso... Na verdade, a gente até pode usar isso como uma estratégia, mas eu preciso, antes de tudo isso, planificar esse brincar. Então, pegando o gancho do que o Paçoca falou e do que a Cláudia falou, se esse professor tem consciência da importância desse brincar para a aprendizagem, ele precisa mostrar, né, para quem está acima dele, dentro de uma direção de clube, de escola, de academia, que esse brincar ele está organizado e planejado dentro dos conteúdos que ele quer alcançar, dentro de uma linguagem para aquela criança e dentro de um contexto para aquela aula. Ele não está um brincar solto, ele não está um apêndice. E, com isso, ele consegue trazer um significado para a prática dele, para que também ele consiga fazer com que os pais entendam isso. O que não pode, na minha opinião, né? E aí eu estou colocando mesmo a minha opinião, o que não pode é você... E eu falo isso para os meus professores, que eu sou gestora deles. O que não pode é você colocar esse brincar como algo de lado. Eu sei que, no fundo, intuitivamente, empiricamente, esse professor sabe da importância. Mas se ele não contextualiza, se ele não estuda, se ele não vai lá no princípio, como o Paçoca colocou aí, olha, ele fez uma abertura brilhante fazendo essa relação do brincar com o trabalho, né? Dessa significância desse brincar, de onde ele se origina. Então, se esse professor não conhece essas bases, se ele não conhece essa relação do brincar com a aprendizagem, com a neurociência, com as emoções, ele não consegue fazer esse link para... Assim, na realidade, a gente não tem que ficar justificando. Me cansa muito isso, justificar. A gente não tem que justificar se a gente tem uma crença desse brincar. Nós precisamos contextualizar esse brincar. Como fazer? Sair um pouco da prática e trazer um escopo teórico, filosófico, metodológico para esse brincar. E aí, esse professor ele vai estar mais seguro para colocar isso nas suas aulas, na sua prática pedagógica. Sensacional. Isso aí. Então, vamos contextualizar, pessoal. Vamos contextualizar esse brincar aí, que é super importante.
Programa Crianças em Movimento, toda segunda-feira, nosso programa semanal, segunda-feira, sempre nas redes sociais do Cuca Beta, do Movimento Mirim, da professora Renata Rodrigues, você encontra o nosso programa Crianças em Movimento. Paçoca, eu vou te fazer uma pergunta mais difícil agora. Quantos livros você já lançou e qual é o último livro que você lançou, meu querido? Boa! Ó, já são 55 livros publicados. Somente em 2021 já foram 4 livros. O último livro, Neuropsicomotricidade, que é um livro coletivo aí, na qual a gente traz as 4 bases da neuropsicomotricidade e um compêndio de atividades, junto com a professora Liana Tubello. Muito bom. Aonde o pessoal pode comprar o livro, Paçoca? Ó, é só nos procurar nas redes sociais, Brincadeiras e Jogos, tanto no Facebook, tanto no Instagram. 1 milhão de seguidores, você vai encontrar lá os nossos links e tudo mais. Então, manda preparar mais café quando eu for na sua casa, porque na última vez que nós falamos, eu ia ver a sua biblioteca e você tinha só 50 livros. Agora tem 50. Quando eu for visitar, quando acabar a pandemia, eu for visitar o Paçoca, eu vou levar um carrinho para chegar lá. Porque ele está quase candidato à Academia Brasileira de Letras, gente. Não, e uma coisa assim que a gente realizou um sonho agora em dezembro, a Mary, né, a minha esposa, lançou um livro junto com a Liana Tubello, chamando Brincando com Bebês e Crianças Pequenas, e a Maria Flor, a nossa filha, é capa do livro. Pô, então assim, com a mãe, com a amiga Eliane e a Maria Flor na capa, pô, já podemos celebrar muito, né? Sensacional. Eu vou levar o Jeff Bezos da Amazon lá para a sua casa para ver esse livro. É o seguinte... Mas eu falo do livro assim que eu acho que é importante, é que eu aprendi a escrever por conta da minha deficiência de fala, da minha gagueira na minha adolescência. Né? Então, assim, como eu tinha muita dificuldade de falar mesmo, porque eu não falava a palavra bola inteira, para ter ideia assim, do nível de gagueira, eu passei a escrever muito. Então, eu ia na faculdade, assistia uma aula, aí eu escrevia um texto sobre aquela aula e postava no meu blog, sabe? Então, a escrita sempre foi um exercício e uma fuga também, né? Tá certo que hoje a minha fala é bacana, mas a minha escrita sempre foi uma fuga, assim, de comunicação. Muito bom. Aí, galera, esse é o Paçoca. Thiago aqui no Paçoca com a gente hoje aqui no Crianças em Movimento. É o seguinte, meu querido, vou abusar. 2 perguntas em uma, vamos lá. Qual a diferença? Explica para a gente a diferença entre o brincar dirigido e o brincar livre e a sua importância nas aulas de educação física, meu querido. Perfeito. Tem uma coisa que eu acho que é importante da gente citar, assim... e a Renata falou da filosofia, né? Tem um livro chamado Homo Ludens, né, de Johann Heisinger, que ele traz, que é um livro da filosofia de 1921, que ele traz a concepção lúdica, que é essa coisa prazerosa, que é o que nos regenera. Então, assim, é uma condição, né? E quando a gente pensa nesse brincar, então, assim, esse brincar, para a criança... ela nasce de uma necessidade interior de habilitar o seu corpo e mente para uma sobrevivência e para uma vida futura. Foi o primeiro ponto. E aí ele parte de processos de autonomia e, essencialmente, da evolução da sua independência, para a gente chegar em brincar dirigido e o brincar livre. Então, quando uma criança brinca, ela elabora, através do movimento exploratório, inúmeras histórias, situações dentro do seu pensar simbólico, que faz o que o adulto pode muitas vezes parecer fantasia, mas se trata a imaginação pautada no que é observado. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer a importância que, sendo brincar dirigido ou sendo brincar livre, o adulto é o observador e a criança é o maior cientista que se tem na Terra. Então, quando uma criança brinca, e aí quando ela está em situação de jogo, quando ela está em situação de brincadeira, que ela vai precisar tomar decisões, que ela vai precisar criar, que ela vai precisar compartilhar, que ela vai precisar explorar, ela vai precisar. Então, o que é importante no primeiro momento é o educador, o adulto, ser um observador. E essa criança nos dará respostas que a gente talvez não acreditava,
que a gente talvez não tinha no nosso relatório, uma criança vai reagir dessa forma nessa brincadeira, né? Quando nós estamos aqui no quarto da Maria Flor e ela pega um sapinho, talvez eu possa entender que isso é um sapinho, mas quando ela brinca com esse objeto, ela pode fazer diversas outras situações. Então, eu vou começar pelo brincar livre. Então, esse brincar livre, para mim, é a essência da infância e é a essência do brincar. É quando eu vejo uma criança solucionando os seus problemas, reagindo com os desafios, quando ela toma decisões. Veja, competências essenciais para uma vida adulta, não somente para uma vida infantil. Então, essa transição é mágica, essa transição é incrível. Tem algo que nesse brincar livre também, que é muito interessante, porque a criança ela passa a ser fruto das suas experiências e fruto das suas situações. Então, eu como pai, eu e Mary, né, como pais, qual é a nossa missão na Terra? Oferecer situações para que Maria Flor resolva os seus problemas, né? Para que na fase adulta ela seja competente para, né? Então, esse brincar livre, ele é muito mágico. Claro que, quando a gente fala o brincar livre, às vezes alguns pais, alguns educadores falam, não, mas se tem um bebê num escorregador, numa situação de risco, é claro que você vai fazer uma mediação, uma facilitação, né? Mas esse brincar livre é essa relação que essa criança tem com essa situação. E esse brincar dirigido, para alguns autores, isso se torna recreação, né? Então, a partir do momento que eu tenho um educador, a partir do momento que eu tenho um profissional ali mediando a situação e encaminhando, né, soluções e desafios, isso passa. É importante, é extremamente importante. Concordo com a Renata quando ela traz a palavra contexto. Então, assim, qual é o contexto da minha direção? Né? Por que eu estou dirigindo? Eu quero que essas crianças realizem tais tarefas. Beleza, mas olha só que interessante. Cada criança tem uma história e cada criança tem relação com o mundo. Então, cada criança resolve os desafios de acordo com a sua história. Então, eu não posso esperar que todas aquelas 40 crianças da aula tenham uma única resposta. Se eu passo a observar mais as crianças em situação do brincar, eu passo a entender que a história que ela tem, e aí trazendo um pouco da filosofia, da antropologia, é extremamente importante quando eu faço a minha observação e pesquisa. Fantástico. Claudinha, qual a importância da ludicidade para o movimento? Se a gente for considerar que esse brincar ele é tão fundamental para a infância, né, por tudo que já foi dito aqui, quando eu estou numa situação de aula onde o meu foco está fechado, enfim, no movimento, né, numa aula de esportes, numa aula de educação física, eu preciso de uma determinada prontidão tônica nesse corpo, né, de um determinado estado de tônus. Então, esse corpo não pode estar demasiadamente relaxado, com a criança totalmente desconectada dessa atividade. Eu não tenho condição de fazer intervenções nesse momento para que a criança realize um movimento mais plástico, mais harmônico, enfim, né? E ele não pode estar excessivamente retesado, né? Ela não pode estar trabalhando em hipertonia, porque nesse momento eu também não vou ter essa prontidão tônica. É um corpo que eu não consigo. Eu lembro de uma criança, a gente estava numa aula propondo cambalhota, enfim, e a criança estava tão retesada que a gente não conseguia nem auxiliar. Eu estava com uma outra professora comigo e a gente não achava um local naquele corpo para conseguir fazer, enfim, fazer com que a criança realizasse aquele movimento, né? Então, a gente precisa desse estado de tônus, esse estado ideal, que ficaria aí no meio termo. E o brincar promove isso. Quando a criança entra na minha aula, numa situação, de repente, com esse corpo totalmente retesado, tudo que eu quero é prover uma mudança tônico-emocional nesse corpo. Então, através das emoções que eu vou mobilizar com o brincar também,
com as minhas intervenções, com todas essas relações que vão sendo construídas nessa aula, eu vou observando uma mudança nesse tônus. E aí, na hora que esse tônus chegar nesse momento ideal, eu consigo, de fato, ensinar uma habilidade motora para ela. Então, o brincar, ele é o caminho para que a gente consiga chegar, enfim, numa situação de aula, aí, de esporte, de educação física, nesse aprendizado de habilidades motoras. Muito bom. Renata, e como nós podemos utilizar a ludicidade no processo de ensino-aprendizagem? Então, a ludicidade, ela é um acesso, uma acessibilidade a essa criança para ela aprender. É uma forma, uma ferramenta poderosa. Então, toda vez que eu conto uma história, eu canto uma música, eu realizo um jogo, uma brincadeira, eu estou aplicando a ludicidade quando eu coloco à disposição dessa criança brinquedos, espaços, possibilidades para essa criança acessar, eu estou trazendo a ludicidade para a minha aula. Então, vamos trazer aqui para a natação, que é um esporte que eu trabalho bastante. Eu tenho crianças que eu quero que elas vão buscar um objeto no fundo. E aí eu chego numa aula onde eu não coloco a ludicidade e digo, peguem as argolas no fundo. Isso tem um sentido, é uma ordem para executar. Quando eu coloco essas mesmas argolas e eu coloco num contexto onde nós temos um tesouro escondido debaixo d'água, um tesouro colorido. Eu estou acessando a imaginação dessa criança, eu estou acessando as emoções, o desejo dela para executar essa tarefa, dentro desse contexto do brincar. E aí, a adesão, a vontade de realizar dessa criança, porque ela está envolvida nesse contexto lúdico, ela realiza com mais prontidão. Ou, mesmo que ela não consiga realizar, vamos dizer que tem a criança de mergulhar, mas elas, dentro desse imaginário, desse simbolismo que esse brincar traz, elas conseguem tentar, elas se permitem realizar dentro desse contexto. Isso é um exemplo. Aí vamos trazer para a quadra da escola. Eu chego para essas crianças e falo, aqui tem uma bola e vamos jogar. Ok. Dependendo da faixa etária, eles têm uma representação desse jogo. Mas se eu chego para essas crianças e coloco para elas, olha, nós temos aqui um desafio. Nós temos aqui 4 equipes que vão ter que jogar, vão ter que se enfrentar de uma forma estratégica. E esse jogo, eu tenho essa bola, mas eu preciso construir uma forma da gente jogar essa bola com 4 equipes. E aí eu estou jogando desafios, aí são crianças até maiores, né? E elas vão criar, e nós vamos criar estratégias para isso. E aí eu posso ir colocando pitadinhas de desafios para eles, onde eles vão incorporar aquilo. E aí eu tenho uma produção coletiva que se transforma dentro de algo que poderia ser ensinado de uma forma mais cartesiana. Aqui tem uma bola, você tem que lançar essa bola, você tem que acertar esse alvo. E quando vai acontecer, não estou dizendo que não vai acontecer, mas a maneira como isso se transforma é aplicar essa ludicidade. Então, quando eu uso a música, gente, eu fui atleta e eu lembro que o meu técnico colocava a música para a gente treinar. O treino era pesado, mas essa música trazia um conforto, um bem-estar, uma forma de encarar a exaustão de um treino com essa música, que é um componente lúdico que vinha para essa. Então, dependendo da faixa etária, dependendo do seu objetivo, dependendo do seu contexto, quando você aplica o brinquedo, o jogo, a brincadeira, os materiais, a música, a história e outros recursos que o brincar, a dramatização, né? As artes circenses, olha, tem um mestre aqui falando sobre. Eu estou dando, né, possibilidade de escolha para essa criança acessar algo muito mais complexo nesse processo de aprendizado do que simplesmente executar. Sensacional.
Pessoal, você está conosco, vocês estão aqui no programa Crianças em Movimento. Cláudia Barros, Renata Rodrigues e esse que vos fala, Marcelo Lopes. Hoje com o Tiago aqui no Paçoca aqui. E a Renata já deu, já lançou. Eu vou só conectar para você aí. Cara, você que coloca tão bem as atividades cênicas aí no meio, né, desse brincar das suas aulas, né, dos workshops que você dá aí pelo Brasil inteiro. Me fala uma coisa, qual a importância da utilização das atividades cênicas aí nas aulas de educação física, Paçoca? Pô, show. Pô, eu estou gostando porque cada resposta traz um complemento absurdamente bom, né? Absurdamente bom. Isso é maravilhoso. Assim, rapidamente, por que eu caí nessa? Em 99, eu comecei a fazer cursos livres de palhaço, né? Assim, a ideia era tentar entrar no teatro para melhorar a gagueira, aquela história toda. E então, desde 2000 que eu faço palhaço profissionalmente. Então, nós estamos em 2021, então 21 anos fazendo palhaço. E aí uma coisa importante é que quando a gente pega, né, as atividades circenses, a música, a dança, né, a arte ela está enraizada na nossa vida de alguma forma, né? Pode ser de uma forma ativa, pode ser de uma forma contemplativa, podemos ter caminhos completamente diferentes, né? Enquanto escolha, mas a partir do momento que eu faço com que essas atividades sejam ativas e não contemplativas, a gente insere esse sujeito numa história, né? Então, por exemplo, vou falar de atividades circenses, que a gente trabalha os 5 pilares, né? A gente trabalha a parte da ginástica e acrobacias de solo, a gente trabalha com as atividades e modalidades aéreas, como trapézio, tecido, lira, a gente trabalha as atividades de equilibrismos, as atividades que a gente vai chamar de funambulescos, né? Então, assim, é o atirador de faca, é ilusionismo, claro que não com faca, né? Mas a atividade de precisão, a mágica, o clown, o palhaço, e as atividades de malabares. Então, veja, só de eu olhar esse pequeno mundo circense, vejo quanto de conteúdo que eu posso trabalhar no meu planejamento dentro da escola, né? Agora, o mais importante para mim sempre é aliar a experiência motora, a experiência corporal com a história, né? Eu não consigo, por exemplo, trabalhar modalidades aéreas que as crianças piram. A gente chegou a ter pela nossa empresa aí 4.000 crianças trabalhando o circo com a gente. Em algum momento eu preciso parar com elas e falar assim, olha, isso aqui é o circo tradicional, é o circo família, né, que veio ao Brasil no início do século XX. Vejam, alguns circos tradicionais. Olha, isso aqui são as escolas de circo que ali, a partir da década de 70 para cá, foi uma necessidade técnica e social. Olha, agora aqui é o circo que a gente chama do circo-ação, que é quando o circo sai da lona, né? E ele invade as academias com a Renata, né? Que ele invade as escolas com a Cláudia. Então, veja, assim, cada vez mais a gente contextualiza uma prática. E aí assim, olha só que interessante. Também um dos propósitos que a gente sempre pensou é que essa criança, lá na fase adulta, ela vai fazer uma escolha. E que essa escolha, seja em ir para o circo, seja em estar numa atividade de dança, numa atividade musical, ela vai ter referências para a escolha. Assim como é o esporte também, né? Uma criança que está imersa no esporte, cara, lá na frente ela tem competências e valores, né? Podemos falar assim, muito mais benéficas, muito mais positivas para que ela possa viver tranquilamente em sociedade. Então, a importância dessas artes, dessas atividades, complementam a uma possibilidade de escolha numa fase posterior.
Sensacional. E, não, e quando a gente vê o mundo do circo, eu sou um apaixonado pelo mundo do circo, né? Eu vejo a versatilidade da galera do circo, né? Porque ele sobe numa lira lá, fica a 15 metros de altura, mas antes do espetáculo ele estava vendendo o bilhete lá na porta, aí ele sobe 15 metros na lira, faz lá a apresentação dele, no intervalo vai vender outra coisa. Quer dizer, é uma versatilidade, cara, que é fantástica e é inerente e é inspirador acho que para todas as empresas. Acho que todas as empresas hoje precisam fazer uma imersão em circo para, nesse mundo que a gente vive hoje, poder produzir. Marcelo, só complementando, tem algo muito importante, aqui eu estou trazendo as atividades circenses. Em linhas gerais, não se tem um padrão a ser atingido. Então, por exemplo, uma cambalhota que sai meia de lado, para um palhaço, é maravilhoso, né? Todo mundo tem uma história com aluno, né? Mas a gente teve uma em 2008, que era uma menina de 11 anos com obesidade que eu falo, 100 e poucos quilos, assim. E ela transitou na escola em várias modalidades, aquela coisa, vamos ser ativos, sabe? E aí ela foi parar para o circo. E aí o que acontecia? Ela olhava os equipamentos, o tecido, a lira, o trapézio, a bola de equilíbrio, e ela falava assim, tá, e aí? Com essa minha competência motora, e aí? Por onde eu começo? E aí uma coisa muito interessante é que, já na primeira aula, o circo, as atividades circenses, foi capaz de dar a ela uma competência chamada confiança. Então, assim, quando ela, por exemplo, ela sentou no trapézio, eu estou falando de um trapézio de 1,5 metro de altura, mas quando ela foi capaz de sentar no trapézio, como se fosse um balanço de parque, ela falou, nossa, eu posso. E aí, o que eu quero dizer? Eu fiquei pensando assim, essa menina nunca foi num balanço num parque. Então, veja, além das atividades, né, motoras em si, as atividades circenses e a arte, quando nós estamos, por exemplo, fazendo jogos de improvisação com um grupo de adolescentes, na qual esse sujeito ele precisa se colocar numa condição de risco num jogo que não é combinado. Então, a minha ação num jogo de improviso depende exclusivamente da ação do jogador anterior. Eu não sei o que ele vai aprontar, eu não sei o que ele vai fazer. Se ele virar para mim e falar que eu sou uma galinha, eu aceito, digo sim, e eu sou uma galinha a partir desse momento. Então, aqui a gente está falando de comunhão, parceria, comunidade, viver bem, aceitar o outro, respeitar o próximo. Então, veja, eu sempre vou dizer que as atividades motoras, as atividades circenses, as artes, devem contemplar, para minha cabeça, uma coisa: a história, o sujeito e a capacidade de se viver bem. Fantástico, fantástico. De novo, vou ser repetitivo, explodindo cabeças aqui hoje. Sensacional. Renata, me fala uma coisa, qual a importância do faz de conta na educação infantil? Nossa, essa fase da criança, onde a criança brinca de mentirinha, né? Ela é essencial para o desenvolvimento dela, porque ela promove muitas habilidades para essa criança. Então, quando a criança ela brinca de princesa, de super-herói, de bichinhos, ela está inventando suas próprias histórias ou pegando uma caixa e essa se torna um carrinho, se torna um barco. Enfim, ela tem a capacidade de transformar, de trazer significado para a sua relação com o mundo, com esse mundo que ela está vivendo e ela está incluída. Então, essa criança ela aprende sobre si mesma, ela aprende sobre o outro, ela desenvolve empatia, ela enfrenta os medos, ela enfrenta o desconhecido, ela resolve problemas, ela tem a sua linguagem, a sua comunicação, né? E ela consegue construir a sua identidade de um ser pequeno que está nesse mundão. Então, ela consegue trazer representatividade para ela. E nós, professores,
e também os pais precisam entender como é que esse faz de conta ele pode ser estimulado para essa criança. Então, o que eu posso colaborar enquanto educador para que esse faz de conta que está na essência dessa criança pequena possa cada vez se manifestar mais? Eu tenho que ter brinquedos que possam se transformar. Bonecos, fantoches. Eu preciso contar histórias. Ler para essas crianças, colocar à disponibilidade delas os contos que vão trabalhar essas emoções. Eu preciso colocar uma caixa ou um recipiente ou um cantinho, seja na sua sala de aula, seja na sua quadra, na piscina, na sua casa, que tenha tecidos, que tenha sucatas, que tenha materiais que, assim, diferentes, como nós já falamos no programa anterior, né? Que uma colher de pau, que um instrumento musical, que um balde, que um pedaço de papel esteja disponível para ele ser transformado no que aquela criança quiser. E dar um tempo para essa criança, já pegando o gancho do brincar espontâneo. Esse faz de conta, ele se manifesta nesse espaço do brincar espontâneo, desse brincar que é simbólico, e é importantíssimo. Então, essa criança se constrói nesse faz de conta. E nós não vamos produzir esse faz de conta para a criança, porque nós somos adultos. Isso é da essência da criança. Não adianta imitar o faz de conta. Não dá para imitar, porque ele é vivo. Você vive o faz de conta. Aquilo é muito real para a criança. Aquilo é muito sério para a criança. Essa imaginação é real. Então, o que a gente fica ali? A gente observa e a gente está para a criança, como observador e como uma presença estruturante e não invasiva. A gente está ali para aquela criança, para que ela possa nos acessar se ela quiser, se ela precisar, se ela te convidar para estar naquele faz de conta, seja você pai, professor, estagiário, tio. Se você está naquele contexto, e você tem que ser um observador atento. E rapidinho, para terminar, vou contar uma história da escola pública. Eu estava dando um momento da minha aula, que eu contextualizei, onde eu coloquei vários materiais, e tinha no início da aula, no meu ritual de entrada, contado uma história sobre uma cidade. E aí, fizemos lá no meio da aula, e num determinado momento, um grupo de meninos e meninas da educação infantil, eles foram para a casinha, que tinha no meu pátio uma casinha de bonecas. E aí eu trabalho numa comunidade do Rio de Janeiro. Os meninos ficaram do lado de fora da casinha, batucando nas caixas e nos materiais, produzindo sonorização, como se fosse um pagode, uma roda de samba. E as meninas dentro da casinha faziam a seguinte reprodução. Aí, meu amigo, quer uma linguiça frita? Aí eles respondiam lá no batuque, manda aí! E naquele momento tinha outros núcleos fazendo. Aquilo me disse muito da relação deles, da comunidade deles, da relação onde está a menina, a mulher, a mãe, né? Onde está a avó, onde está o pai, o irmão, naquele contexto. E que estava todo mundo se divertindo, que parecia um dia de festa, né? Porque tinha o pagode, né? E como aquilo é representado para os meus alunos. Então, mais do que a brincadeira, eu tive o privilégio de, como uma observadora, estar ali, vendo e tendo acesso a informações que eu não teria, conversando com o pai, com a mãe, fazendo uma anamnese, ou perguntando para a própria criança. Ela espontaneamente me traz de presente isso. E aí, num determinado momento, um dos meninos fala assim, fala aí, professora, canta com a gente. E aí eu fui convidada a entrar. E aí eu entrei para cantar. E aí eu agradeci, como eu agradeço em muitos momentos da minha aula, esse privilégio de poder estar ali observando e fazendo parte dessa fase tão fecunda que é a primeira infância, que é a educação infantil. Sensacional, professora Renata, e seus meninos que viraram a cadeira para ela poder cantar.
Sensacional, sensacional. Claudinha, vamos lá, minha querida. Claudinha, como é que o professor pode, ao longo dos anos, continuar sendo criativo para poder engajar cada vez mais os seus alunos durante as aulas, minha querida? Gente, vamos lá. O Laris Malaguzzi, ele fala, né, algumas questões que ele traz, e foi dito aqui de forma tão bacana, né, pelo Passoc e pela Renata, que é a questão da escuta. Quando ele fala da escuta, é a prontidão do professor de observar, né, de ter esse olhar atento, de ter essa escuta afetiva, né, e de se disponibilizar também. Então, se a gente observar as crianças, eles trazem tanto repertório para a gente que você não precisa de mais nada. Você observando, se você tiver um olhar muito atento, você consegue, através das ideias, aquilo é matéria-prima pura para a gente, né? Então, eles trazem um repertório gigantesco e a gente consegue transformar essas ideias em atividades. Tem uma questão que eles trouxeram aqui, mas eu queria muito reforçar. Quem faz o brincar é a criança. A gente observa e a gente respeita. Isso é importante, primeiro, para que a gente não tenha uma atitude opressora e não passe para ela alguma coisa que já está pronta, né? Que a gente não cerceie as escolhas dela. Mas tem uma outra questão que também acho que é muito importante, que é a seguinte: a criança, principalmente na primeira infância, ela está no momento de sincretismo, quer dizer que ela mistura tudo. Ela mistura o que é fantasia, ela mistura o que é realidade, a parede tem vida, né? Se ela bateu a cabeça na parede, ela está brava com a parede, ela briga com a parede. Então, essa dissociação entre o que é real e o que não é real, ela ainda não faz. Ela mistura tudo isso na hora que ela entra nesse universo simbólico aí, mais ou menos em torno de 2 anos. Agora, se a gente não apresentar para essa criança a referência do que é real, ela não sai desse mundo, porque é muito mais legal ser uma princesa do que ser a Cláudia, ser um super-herói do que ser o João, porque o super-herói tem superpoderes, o João não tem. Então, a gente precisa dar para essa criança a referência do que é real. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, tinha um desenho que era sensacional, que era Pink Dink Doo. Então, ela tinha um irmão, e esse irmão, sempre que acontecia alguma situação de conflito com o irmão, ela tinha uma história para contar para esse irmão, e esse irmão era o personagem da história. Mas o que ela fazia? Ela entrava dentro de uma caixa, que era a caixa de histórias, era uma caixa de papelão, ela e ele entravam na caixa. E aí, quando a história acabava e ele deixava de ser aquele personagem, ela trazia um código para ele. Olha, agora acabou a nossa história inventada. E eles saíam da caixa. Tinha um outro brinquedo também, um outro desenho que era o Backyardigans. Então, também, eram 5 personagens que, na hora que eles estavam usando a imaginação, eles se transformavam, tinha uma música que levava eles para esse mundo da imaginação, e quando eles retomavam para o quintal, eles cantavam, tinha uma rotina onde eles cantavam e eles se vestindo novamente de quem eles eram, se despindo daqueles personagens. Isso é super importante. Então, se uma criança, por exemplo, ela está numa aula de natação e ela fala assim para mim, dá um cavalo para mim, eu tenho que me reportar a ela da seguinte forma: você quer um espaguete para você brincar de cavalo? Quando eu digo isso, eu estou valorizando que ela faz daquilo um cavalo, mas quem faz daquilo um cavalo é ela. Aquilo, na verdade, é o espaguete, que é o material de aula. Então, a gente reforça aquilo que é importante para ela, mas, ao mesmo tempo, a gente faz essa separação entre o que aquilo é de fato e qual é a transformação dela. Isso é super importante, e às vezes a gente não faz isso. A gente recebe uma criança, sei lá, com uma fantasia, e a gente fala: oi, Homem-Aranha, tudo bem? Não, gente. Oi, Marcelo, tudo bem? Que lindo que você está vestido de Homem-Aranha hoje. Porque eu reforço que você é o Marcelo e você não é o Homem-Aranha. Então, é uma dica que às vezes a gente esquece, sem querer a gente faz, né? Mas eu acho que é importante, porque esse é o nosso papel como adultos, né, nessa relação. Sensacional, já entendi o recado da produção, vou vir de Homem-Aranha no próximo programa. Estaremos aqui, porque esse programa é semanal, galera. Toda segunda-feira
Crianças em Movimento aí no Movimento Mirim, lá no professora Renata Rodrigues e no Cuca Beta. Muito bom, chegou aquela hora que você, menino, você, menina, mais gosta do nosso programa. Sim, 60 segundos, pura velocidade, galera, aqui para pergunta. 60 segundos, tá, Paçoca? Se você não assistiu aí no nosso programa, 60 segundos é um sucesso. Você tem só 60 segundos para completar essa frase aqui, meu querido. Tá bom? Vamos lá. Para você, Paçoca, os jogos de brincadeira são... É a regeneração plena da alma e a capacidade de se viver bem comigo, com as pessoas e com o mundo. E aí eu quero trazer para vocês, eu acho que dá em 40 segundos agora, um poema chamado A Criança Feita de 100, de Loris Malaguzzi. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar, de maravilhar, de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois de 100, roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar. E de não falar, de compreender sem alegrias de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra e a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem, enfim, que as 100 não existem. A criança diz ao contrário, as 100 existem. Então, o brincar é a capacidade de se viver bem conosco. Sensacional! Não, entrou um outro programa, vai ser o Poema do Minuto agora, gente. Nós vamos ter aqui. Sensacional! Tem que dar brecha por conta da gagueira, aí. Então vai 1 minuto e pouquinho. Sensacional! Tá valendo, tá valendo. Eu sou mais flexível que o Tadeu Schmidt, meu querido. Vamos lá, Claudinha, para você, Claudinha. Para você, os jogos e brincadeiras são? Eu acho que são um caminho. Na verdade, é o ponto de acesso com a aprendizagem. É através dos jogos e brincadeiras que a criança aprende. Muito bom passar a bola agora para minha amiga Renata, que ela vai cantar para a gente em 60 segundos. Né? O que, para você, Renata, os jogos e brincadeiras? Eu não sei quem é o autor, fiquei procurando tentar lembrar, mas é a forma mais sublime de descobrir o mundo. Essa frase, ela está comigo sempre. Sensacional, muito bom, meninos e meninas. Galera, esse foi mais um programa Crianças em Movimento. Vamos para nossas despedidas finais. Com certeza, aí você aí na sua casa, onde você estiver nos acompanhando, você deve ter adorado, cabeças explodiram aqui. Eu quero só falar uma frase que não é minha, é de uma treinadora, primeira treinadora mulher da seleção olímpica, foi treinadora da Mrs. Franklin, que ganhou várias medalhas na Olimpíada de 2012 em Londres, a Terry McGreevy, que ela disse uma vez na ASCA, em 2010, antes da Mrs. explodir, né? Ela tinha sido campeã mundial naquele ano, ela falou a seguinte frase: todo aluno ou todo seu atleta, ele necessita pelo menos ter um dia de herói. Então, galera, por favor, você onde você está no seu treinamento, nas suas equipes aí de formação, o brincar é uma alavanca que vai poder ajudar essa criança a ser herói pelo menos um dia aí, tá ok? Claudinha, suas despedidas, minha querida. Gente, adorei, como sempre. Esse programa aqui está cada vez mais gostoso de fazer. Foi muito bacana. É um tema maravilhoso, com um convidado maravilhoso, aí fica tudo demais, né? Deixa eu só dar um recado antes de passar a bola, que é o seguinte: agora, nesse momento de pandemia, a única forma da gente fazer treinamento na Movimento Mirim é online, não tem outra, né?
E está sendo produzida uma coleção online nova agora. Eu estou ralando para caramba para tentar finalizar isso o mais rápido possível. A gente vai ter vários pedacinhos. Vai ter um pedaço que vai falar só de coordenação, outro só de equilíbrio, outro só de agilidade, outro só de potência, outro só de velocidade, porque a ideia é a gente trazer para o professor recursos para que ele trabalhe a parte de aptidão motora. E como a gente está num momento muito difícil, a questão financeira para todo mundo está pegando muito, esses cursos vão ser pequenininhos, porque a produção vai ser bem mais barata, né? Os cursos que a gente tem lá foi com uma superprodução, com equipe de filmagem, tudo, nada disso. Eu vou filmar eu da minha casa mesmo, com o celular, uma coisa bem tranquila, porque eles não vão custar mais do que R$35, para que todo mundo consiga, enfim, acessar conhecimento. Isso deve, eu imagino que em 15 dias, mais ou menos, a gente já comece a divulgar isso, tá bom? Muito bom. Então, aguarde aí, galera, para a gente poder estar divulgando os cursos aí da Movimento Mirim, tá bom? Professora Renata, que prazer, sensacional, foi mais um dia sensacional. Suas despedidas, minha querida. Bom, que programa maravilhoso. Agradecer ao Paçoca por nos abrilhantar com a sua presença. E vou deixar aqui algumas dicas de leitura que acho que são importantes. Assim, um livro que é de cabeceira para a gente poder entender e contextualizar esse brincar é o Brincar e a Realidade, do Winnicott, que eu gostaria de deixar aqui indicado para todo mundo. E um livro que está sempre na minha cabeceira, que é do meu formador, Bernard Couturier, que é o Método Couturier. E ele tem uma frase que eu gosto muito de deixar sobre brincar, que é: o brincar é a única forma da criança se reconciliar com ela mesma. Então, a metodologia do Bernard, o Método Couturier, ele fala muito do brincar, né? Dessa importância do brincar e da postura do educador de acompanhar esse brincar como observatório. Então, são duas dicas de leitura que eu gostaria de deixar aqui no final desse programa. Fantástico, Paçoca! Muito bom. Paçoca, meu querido, as suas despedidas. Olha, primeiro que esse programa me abraça e me acolhe nesse momento de pandemia, né? Estar com 3 amigos, meu, é incrível, é maravilhoso. Espero que todos tenham gostado. Eu acho que a nossa função aqui é sempre trazer algo que possa inquietar, né, cada um que nos assiste. Vou deixar as minhas redes sociais, então, Thiago Paçoca no Instagram, e Brincadeiras e Jogos no Facebook e no Instagram. Tem conteúdo prático, eu tenho os livros, tem um monte de coisa acontecendo. Quero divulgar, temos um programa de terça-feira que é específico para a contação de histórias, chamado Conta Aqui. Então, assim, Brincadeiras e Jogos, vocês terão acesso. Fico à disposição de vocês, porque o movimento é algo que rejuvenesce, né? Então, gratidão a vocês. Sempre é importante agradecer de ter a confiança plena de vocês. Um beijo. Muito obrigado. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência. Não esqueça, compartilhe com os amigos. Criança em Movimento, programa semanal, toda segunda-feira. Um convidado aqui para a gente bater um papo e explodir as cabeças, galera. Abraços, beijos e até semana que vem com mais um programa Crianças em Movimento. Tchau, tchau!